E aí galera, beleza? Eu sou o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje provavelmente vai tirar a dúvida de muitas pessoas que perguntam como a gente faz os nossos rigs, né? Como a gente faz nossas poses, como a gente chega naquele resultado final aí que a gente tem no nosso portfólio. E cara, é bem simples, tá? Não tem nenhum segredo. A gente já respondeu algumas pessoas que é o catch do Max que a gente usa para fazer o rig, mas quando a gente fala rig a galera assusta, acha que é algo mirabolante, que é algo que tem que ter programação e não é. Tá, eu vou mostrar para vocês que qualquer pessoa que tenha conhecimento básico aí no software pode criar esse rig, né, usando o catch e gerar as poses dos personagens, tá? De uma forma bem rápida e prática, beleza? Vamos lá. Como é que funciona esse catch? Para quem não conhece, o catch ele fica aqui na abinha Create e aqui na opção Helpers. Você vai mudar aqui para a opção Catch Objects e tem as opções de catch aqui para você trabalhar. A gente vai usar esse Catch Parent aqui, tá? Esses outros aqui são relacionados a músculo, é muito avançado para a gente nunca usou, tá? Mas esse Catch Parent é o que a gente usa para fazer os catches, para fazer as nossas poses, beleza? Então quando a gente clica aqui em Catch Parent, ele já vai te abrir essa lista aqui de opções. São presets, tá? São modelos já configurados. Por exemplo, um Base Human. Se a gente clicar aqui em Base Human, ele vai criar já uma estrutura humana, né? Ou muito próxima disso, pelo menos. Que mais? Existe aqui o Alien, né? Ele cria uma estrutura de Alien. Tem sem typed, centopeia, enfim, ele tem vários modelinhos aqui já pré-configurados, né, já pré-criados. Spider, tá? Então ele tem várias estruturas já prontas de catch, beleza? Vou falar a verdade que nunca usei, tá? Mas se você, que a gente na maioria dos casos acaba querendo do zero, porque é muito rápido, né, de configurar, muito rápido de criar. Mas se você tiver algum modelo que seja muito próximo desses templates, você pode usar também sem problema nenhum, tá? E como é que faz, né? Como é que a gente faz a criação desse catch sem usar esses modelos já pré-prontos? Então a gente ignora, né? Deixa em none aqui. Com o Catch Parent ativo, é só a gente clicar e arrastar aqui no centro do nosso gizmo, ele vai criar esse gizmo central, que é a base do nosso catch, tá? A base do rig. Então, uma coisa muito importante, tá? Já zerar aqui a posição dele. Então vamos garantir que ele esteja no 0, 0 do mundo aqui, na altura, na profundidade e nos três eixos do mundo 3D, beleza? Feito isso, com ele selecionado, a gente vai mudar aqui para a abinha de modificadores, que ele vai aparecer aqui as opções de configuração desse gizmo aqui, né? Desse node inicial do caráter, do catch, certo? Então ele tem duas opções aqui para a gente continuar a criação. A gente vai criar em pelvis, a gente começa em Create Pelvis. Clico ali, ele vai criar automaticamente uma pelvis, tá? Então eu vou fazer aqui sem o modelo, só para vocês entenderem como é que funciona ele. Depois eu mostro como a gente faz para encaixar no modelo, beleza? Então clicou aqui em pelvis, ele criou essa pelvis, que vai ser aí a cintura, o quadril, né? Então eu indico sempre que a gente nunca mexa aqui no eixo X, tá? Sempre a gente vai alinhar no eixo Y ou Z, né? Ou na altura, um pouquinho para frente ou para trás, só isso. Garantindo que nosso catch, nosso rig, ele vai ficar sempre alinhado aí no meio, beleza? Então, com esse catch, com essa pelvis criada, a gente pode trabalhar com scale, tá? A gente pode trabalhar com move, pode botar mais para cima, mais para baixo. Quando tiver modelo, você vai adaptar dentro do seu modelo, né, na melhor posição possível aí, e preenchendo o maior espaço que ele conseguir, tá? Você pode trabalhar com move, scale, rotação, se precisar, né? E beleza. Essa é a primeira parte. Então, suponhamos que a gente tem um modelo, a gente achou a altura da pelvis, que é essa aqui. Mas com a pelvis selecionada, ele me aparece opções diferentes de quando eu estou com o pivô, com o node inicial aqui selecionado. Então,
quando eu estou com a pelvis selecionada, ele me dá opções aqui, adicionar leg, adicionar arms, né, spine, tail, bone ou ADD reeling. Então vamos falar que da pelvis vai sair a primeira perna dele, então vamos clicar aqui em ADD leg, né, perna. Então ele já cria uma estrutura funcional de perna, beleza? Então se eu pegar essa pelvis e baixar, ele já está ligado, já está funcionando. É muito prático isso. E ele também já me cria aqui um gizmo do pé aqui dele, que é o controle que eu vou usar num próximo passo para fazer os movimentos, as poses, etc. Então, com a perna criada aqui, eu posso até mudar para local. A gente prefere usar, acho que tem um controle melhor aí para posicionar os bones, né, dentro, o rig dentro do modelo. Então a gente vai começar a fazer essa alteração. Então eu vou achar aqui a minha dobra do tornozelo onde que é. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu pé. Normalmente a gente faz esse tipo de ajustes aqui nos nossos modelos, tá? O joelho, é importante que o joelho esteja sempre um pouquinho dobrado para frente, né? Por mais mínimo que seja, é importante que ele esteja um pouquinho para frente, não deixa muito reto nem para trás, porque senão ele vai acontecer isso aqui. Quando você for movimentar ele vai dobrar a perna para trás, igual de uma galinha, ou avestruz, sei lá, alguma ave, e vai ficar bem estranho, bem alienígena, sei lá. Então é importante que a perna, que seu modelo esteja levemente inclinada, né, um pouquinho para frente que seja. Isso já vai te garantir que você não vai ter esse tipo de problema, beleza? Então com o pé selecionado, suponhamos que eu queira adicionar os dedos, né? Então eu posso botar aqui o número de dedos, número de dígitos, né? Então se for um pé humano, pode ser 5 dígitos. Ele já me criou aqui 5 dedos com 5 bones. Tá? Esses bones também você pode botar segmentos, né? Dedos, né? 2 bones, 3 bones. Tá vendo? Se eu mudar aqui para 1 bone, ele vai dividir automaticamente aí a configuração que eu fizer. Mas também assim, no caso do seu personagem ser um personagem com dedos à mostra, né, o pé descalço, e você realmente vai ter movimentos independentes, você pode até usar isso, mas difícil. No nosso caso, na nossa realidade é difícil. Então o que a gente faz? A gente deixa um, e aqui nesse único dedo a gente deixa um segmento. Ponto, só isso. Por quê? A gente só vai querer trazer o movimento de dobra de pé, né, a ponta do pé. Quando ele fizer a dobra do pé assim, com esse bone a gente já consegue fazer isso, beleza? Então essa seria aí uma configuração inicial da perna, do rig do personagem. Aí você pode ajustar na direção que seu pé tiver e tudo mais. Feito isso, quando você clicar aqui, selecionar a pelvis e clicar em leg de novo, ele vai entender que já existe uma leg desse lado e ele vai criar outra espelhada. Tá? Então você só vai criar um lado do personagem, caso ele seja simétrico. Próximo passo, spine, né? Então a gente vai selecionando a pelvis, ADD spine. Adicionar spine, também a gente vai ajustar aqui na clavícula dele, né? Na altura dos ombros ali, mais ou menos. A gente vai pegar a spine, vai deixar o número de bones que a gente quer. 3 eu acho um número suficiente. A gente vai ajustar aqui no Move a curvatura dessa spine, né, da pose original do personagem. E a gente vai também começar a usar o Scale aqui para preencher o volume do personagem, preencher o maior volume possível que você conseguir do seu personagem, beleza? Então seria alguma coisa assim. Aqui você já ia conseguir um movimento legal para o seu personagem. Então você vê que já está funcionando, né? Isso já funciona. Tudo muito intuitivo, tudo muito fácil, muito rápido. Quando a gente fala de rig, né, para usar personagem, a galera acha que é algo muito complexo, algo muito mirabolante, configurações e tal. Não é. Tá? Esse catch aqui é um rig automático do Max, muito fácil de mexer. Então a gente tem aqui a spine com a clavícula dele aqui. Então selecionando ela, a gente pode agora adicionar o arm, por exemplo, que é adicionar um braço. A gente tem aqui o ossinho da clavícula, que a gente pode ajustar. O bracinho dele a gente rotaciona aqui. Normalmente está em pose A, né, pose T. A gente abre aqui também a mãozinha dele. E aqui na mão, aqui sim a gente usa os 5 dígitos, quando é um humano ou um homem.
Então ele criou a mãozinha virada, né? Então, legal a gente ajustar. Na maioria dos casos a gente já faz a mãozinha assim. E o restante aqui é só ir ajustando conforme o seu modelo, né? Se o seu modelo estiver um pouquinho curvo, você pode ir ajustando aí conforme o seu rig fica dentro do seu personagem, beleza? Eu não vou muito a fundo, que é só estou mostrando como funciona. Esse é o objetivo. Agora, também o lance do cotovelo um pouquinho para trás é importante, né? Para quando você for mover a mão, ele vai dobrar para o lado certo. E aqui, né, depende do personagem, às vezes é legal colocar segmento aqui. Você coloca em 3, por exemplo. Que aí, quando você for rotacionar o seu braço, ele vai ter uma distorção melhor aí do antebraço, né? Isso acaba estragando muitos personagens aí quando a gente não tem isso, e ele rotaciona e quebra muito, distorce muito, ou próximo do punho ou próximo do cotovelo, beleza? Mesma teoria aqui da perna. Se a gente clicar aqui de novo em ADD Arm, ele vai criar de forma simétrica o meu outro braço. Então, por isso que aquele lance que eu falei no começo, é importantíssimo que a gente sempre zere isso, principalmente no X, mas é ideal que esteja zerado em todos os pontos. Esse inicial, automaticamente a pelvis vai estar zerada no X, a clavícula aqui também vai estar zerada no X, então o symmetry dele vai funcionar de forma perfeita. Principalmente quando for dar o skin, né? For fazer os UVs, as pinturas de UVs, existe também um comando de symmetry, que se o modelo não estiver exatamente no centro, ele não vai entender o que você fez de ajuste em um lado, ele não vai passar para o outro, tá? Então você vai perder aí uma certa produtividade, beleza? Feito isso aqui na clavícula, para fazer a cabeça a gente usa a spine, né? Então a DD Spine. É a mesma lógica da spine, mas a gente vai fazer alguns ajustes do tipo bones, em vez de ser 5 a gente botar só 2. Então esses 2 bones vai ser o osso do pescoço, e a cabeça a gente vai escalonar aqui de forma que preencha o volume da cabeça, tá? Então a gente vai baixar um pouquinho esse bone também, alguma coisa próxima disso. Então a gente vai ter aqui a cabeça funcionando, tá? Tem a rotação para todos os lados, e com essa passagem aqui de distorção, né? Esses 2 bones vão dividir a tensão e também vai evitar que torça muito o pescoço. Beleza, galera? Bom, é isso. É assim que funciona o catch, tá? Simples, né? Muito simples. Bom, até aqui nenhum segredo, né? Beleza. E também não tem nada muito além disso, tá? A única coisa que a gente faz que a facilita após essa estrutura criada é adicionar alguns gizmos, né? Por exemplo, o pé. Então, quando eu for mover o meu personagem, eu não vou mexer no bone, né? Eu vou mexer nos controles. Então, esse aqui do pé ele cria automático, mas na pelvis ele não cria automático. Então, eu preciso criar isso, tá? Então, eu clico o botão direito na pelvis, ADD Gizmo, ele me dá algumas opções aqui de formato, né? Eu vou escolher o círculo. Então ele cria automaticamente um gizmo de círculo que você pode editar aqui, aumentar e tal. E com ele você consegue controlar seu rig, tá? Pode ser feito a mesma coisa aqui na clavícula, tá? Mesma coisa na cabeça. Você pode mudar o formato se você quiser para você ficar mais intuitivo. E aí no final, quando você tiver tudo isso, você não precisa ter visível o catch, né? Essa é a maior vantagem. Você seleciona só os gizmos aqui e separa em layers e deixa só eles visíveis, né? Então você vai ter a mesh do seu personagem e só essas linhas. Você vai conseguir usar seu personagem de uma forma limpa visualmente, tá? Essa é a maior vantagem aí, e eu indico muito que você use esses gizmos, né? Então você pode usar onde você precisa, não precisa colocar em todos os bones, né? Mas nos principais, pelvis, clavícula, talvez aqui nesse ossinho aqui do ombro que levanta. Aí você pode ter no braço, antebraço e mão, né? Que aí você pode ter um controle independente deles aqui e da mão. Dos dedos eu não indico, porque como são muitos dedos, muitas falanges, você vai ficar com muitas linhas aqui. Então nos dedos eu acabo deixando ele visível, só os dedos junto com esses controles, tá? Mas basicamente é isso. E como funciona, né, para você posar o personagem, o rig? Quando a gente cria,
o rig ele tá no modo edição, né, no modo criação. Então se a gente mudar aqui para a abinha Motion, ele aparece aqui com essa opçãozinha em vermelho, tá? Isso quer dizer que ele está desligado, ele está no modo edição. Então eu preciso criar primeiro aqui uma layer nova, pode ser essa primeira ABS aqui. Criei uma layer nova de animação e dar um play aqui, tá? Então a partir do momento que eu dei um play, pronto, agora ele está no modo pose. Tá? Então o que isso quer dizer? Agora eu posso posar esse personagem. Tá? Então agora é a hora de eu fazer a pose dele, tudo mais, beleza, ok. Aí se eu voltar aqui na minha pose, desligar, ele volta na minha pose original, para eu editar esse rig caso eu precise, tá? E aqui está a minha pose quando eu ligar, está em layer. Se eu apagar essa layer, automaticamente ele vai sumir essa pose, zerou, não existe mais nada. Aí para eu voltar a editar, eu preciso criar uma nova layer e dar um play para eu fazer minha pose novamente, beleza? Então sempre lembrar, antes de fazer a pose, dar um play aqui com uma layer de animação. E uma outra sacada legal é você criar keyframes guardando uma pose inicial. Por exemplo, vou selecionar aqui meus pés, os controles, né? Meus pés, cabeça aqui, a pelvis e a clavícula. Eu vou selecionar Alt Key e dar um Set Key. Então eu estou gravando a posição deles aqui nesse primeiro frame. Aí se eu for fazer uma nova pose, eu posso fazer o mesmo aqui na nova pose 10 ou só selecionar aqui com Shift ou arrasto e duplico essa keyframe, tá? Então o que eu indico? Como a gente tem feito aqui. Colocar na pose 10, né, liga o Alt Key e aí você faz a sua pose à vontade. Tá? Faz a pose aqui, faz a pose aqui, beleza. Então essa aqui é a minha pose. Desliga o Alt Key. Então você tem uma animação, né, dessa pose. O que isso te ajuda, né? Te ajuda a não perder uma pose inicial, que é no frame 0 que a gente gravou, né? E caso você perca essa pose, você não precisa ir lá e apagar essa layer e jogar uma layer nova, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo melhor. Suponhamos que você tenha 3 poses, né? Então você bota uma pose no frame 10, no 20 e no 30. Só que aí em um dos frames você não gostou da pose, você quer apagar e começar do zero ela, né? Então, se você não tem esses frames gravados aqui, e você apagar a layer, você vai perder as outras 2 poses que já estavam legais, né? Que você já tinha curtido. Então, o que acontece para eu conseguir, sei lá, zerar só a pose 1? É só eu selecionar os controles que eu animei, né? Que eu gravei as poses, vim aqui na pose 0, com o Shift selecionado, eu arrasto. E aí eu estou zerando minha pose 1. E minha pose 2, minha pose 3, no caso que eu tinha feito que era diferente, elas continuam, tá? Elas continuam sem eu perder. Então eu zero minha pose 1 e mantenho a pose 2 e 3, tá? Isso é legal para você testar a pose, né? Uma vez que você tem o catch, você pode testar a pose de uma forma muito mais fácil, tá? Sempre ligando o Alt Key, você vem aqui, faz assim, gira, tal, depois você vem aqui, beleza. E aí, de uma forma muito rápida, já com skin aplicado, óbvio, você manda um preview para o seu cliente, né? Você testa a pose, vê se ela funciona. Se você vê que não funciona, acabou, desliga, apaga e faz uma nova pose, uma nova proposta, né? Então, existem várias formas de fazer poses, tem o transpose do ZBrush, né? Tem os spheres do ZBrush, mas são desconstrutivos, né? Destrutivos. Então, uma vez que você faz, já era, tá feito. E se você quiser fazer uma nova pose, você vai gastar um tempão para fazer essa nova pose. E o catch, né, que é isso que eu mostrei para vocês agora, te ajuda a testar as poses de uma forma muito mais prática, né? Te permite mais opções de testes num menor curto de tempo, num menor espaço de tempo. Você vai gastar um pouquinho de tempo para criar o catch, óbvio, mas te dá uma liberdade imensa para testar novas poses e explorar o acting do seu personagem. Beleza, galera? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar o catch aqui no nosso personagem, que é esse personagemzinho que a gente tem aqui. E o catch está aqui. Opa, parece que ele encolheu.
Ah, desculpa, era o errado. Então este aqui é o cat e o control. Eu vou deixar aqui transparente minha malha, para vocês verem como que a gente deixou ele dentro do modelo. Então eu vou desligar aqui antes. Então vocês veem que a estrutura é a mesma, tá? Da mesma forma que eu mostrei agora, foi a forma que a gente fez essa estrutura, tá? Ele tem também aqui a pontinha do pé, tá? Ele faz isso, o pezinho, a pelvis aqui, coluna com 3 segmentos, aqui a clavícula, aqui o ossinho do ombro, braço com 3 divisões, mãozinha, e a cabeça com duas divisões aqui, beleza? Talvez vocês tenham notado que ele tem umas formas diferentes, né? Não são só quadrados, principalmente a cabeça aqui e a pelvis. Como que funciona isso, tá? Você precisa estar no modo criação, né? No stop ali. E esse object, vamos fazer aqui talvez na pelvis, na coluna. Ele vem como object aqui, né? O formato dele, extensão. Você pode adicionar um edit poly em cima desse cat parent aí, desse node, desse, sei lá, bone, e trabalhar a modelagem em cima dele. Então, criei aqui 2 loops, selecionei aqui e aumentei um pouquinho, beleza. Mais um loop aqui, beleza. Suponhamos que eu preenchi aqui melhor o meu personagem, que é mais gordinho, dessa forma. Se eu clicar aqui, dar um botão direito, Convert to Edit Poly, ele volta a ser um object, tá? Então isso é uma sacada bem legal também do Cat. Ele te permite modelar o bone, né, para preencher melhor o espaço, o volume do seu personagem. E quando você dá um edit poly, ele volta a ser um bone e não perde a funcionalidade dele, né? Não perde a configuração. Ele continua sendo um bone funcional aí dentro do rig. Beleza, galera? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui também são os controles que a gente adicionou, né? Vou mostrar para vocês. Quando a gente apaga o cat, ele fica limpo, né? Então eu fico só com o meu personagem, e os controles, né? Então fica uma forma mais limpa de trabalhar. E aí, quando eu mover ele vai respeitar o rig que eu já vou ter aplicado o skin, beleza? O skin eu mostro no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Eu acho legal, já dá para ir estudando e trabalhando em cima dessa estrutura de cat, beleza? Esse cat, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ele está preenchendo esse modelo dessa forma, tá? Então não tem problema sair um pouquinho ou faltar um pouquinho, né? Mas o ideal é que ele preencha o maior espaço dentro do seu modelo possível, tá? Então aqui do braço poderia até ser um pouquinho mais gordo esses bones para preencher um pouquinho mais, mas beleza. Aqui na pelvis a gente fez uma modelagemzinha para preencher bem, que ele é bem gordinho, bem largo. Aqui, como eu fiz na primeira coluna, né, poderia ter sido feito na segunda ou terceira talvez também. Quanto mais você preencher, menos edição de pintura de UV, de influência de skin você vai ter, tá? Mas é assim que a gente monta os nossos cats, é assim que a gente gera as nossas poses. Beleza, galera? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa estrutura de cat, deixa aí no comentário que a gente responde. E postem lá, né, no Facebook. A gente tem um grupo de personagens mascotes 3D, tá? É uma comunidade que a gente está incentivando aí a aumentar cada vez mais, e com o intuito de a galera ajudar um outro, né? Postando projetos em andamento, projetos finalizados, pedindo dicas, dúvidas, críticas, né? Acho que a melhor forma de a gente aprender hoje, tirando o investimento em cursos, de uma forma gratuita, né, seria essa troca, né, com novos artistas com mais conhecimento, mais experiência. E minha sugestão é que vocês postem e peçam críticas, né? Óbvio que é muito legal a gente receber elogios, né? A gente posta alguma coisa e todo mundo, nossa, que legal, lindo. Mas não sei qual é o seu nível hoje de
artístico, né, de 3D de personagens, mas não fique com receio de levar críticas, né? Quanto mais críticas você receber no começo, mais rápido vai ser o seu aprendizado, tá? Óbvio que existe um filtro, né? Ninguém está falando de esculachar, de maltratar ninguém, mas críticas de pessoas com mais experiência no mercado são sempre bem-vindas, tá? Começa a olhar elas de forma positiva caso você ainda não as veja. Beleza, galera? É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.